E aí, pessoal, tudo bom? Vamos iniciar o nosso curso de Geometria Plana e Construções Geométricas. Essa é a disciplina de reoferta do primeiro semestre, tá bom? Inicialmente, vamos relembrar que o nosso livro-texto é o livro Geometria Euclidiana Plana, do professor João Lucas Marques Barbosa, tá bom? Editado pela SBM em 2004. Inicialmente, vamos apresentar a geometria de forma axiomática. Para tanto, iniciamos com os axiomas de incidência e ordem. As figuras geométricas elementares no plano são pontos e retas. O plano vai ser constituído de pontos. Retas são subconjuntos distinguidos de pontos do plano. Pontos e retas satisfazem axiomas que serão apresentados a seguir. Como os primeiros axiomas, nós temos os axiomas de incidência. O primeiro axioma de incidência vai me dizer o seguinte, que qualquer que seja reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Isso é evidente, né? Se você tem uma reta, há pontos que estão sobre ela e há pontos que não estão nela. Dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Então, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Quando duas retas têm o mesmo ponto em comum, diz-se que elas se intersectam ou que elas se cortam naquele ponto. Tá bom? E aquele ponto lá vai ser o ponto de interseção. Então, tá aqui. Tá aqui as retas M e N. Retas nós vamos tratar elas como letras minúsculas, tá bom? E os pontos letras maiúsculas. Duas retas como uma proposição que a gente consegue tirar imediatamente desses dois axiomas de incidência, temos que duas retas distintas ou não se intersectam, ou quando se intersectam em um único ponto. Sejam MN retas distintas, tá aqui. A interseção destas duas não pode conter dois ou mais pontos, pois se assim ocorresse, pelo segundo axioma de incidência, ou seja, esse axioma aqui, ó, de incidência, dois pontos distintos, existe uma única reta, elas seriam coincidentes, né? Porque se supõe que o ponto M, o que a gente está fazendo aqui suponha que a reta M intersecta a reta N em dois pontos. Mas se eu tenho dois pontos, eu tenho uma única reta. Então a reta M e a reta N não seriam retas distintas, seriam retas coincidentes. Isso contradiz a nossa hipótese, né? Ó, duas retas distintas. Tá bom? Então no caso aqui, ou ela é vazia, ou seja, não tem a interseção, ou quando tem interseção, ela ocorre em apenas um único ponto. Como dito anteriormente, utilizaremos letras maiúsculas latinas para designar pontos e letras minúsculas latinas para designar retas, tá bom? Então aqui eu tenho a reta M e aqui eu tenho a reta N, tá bom? Por exemplo, na figura abaixo temos uma reta e três pontos, A, B, C dessa reta. Tá aqui, ó. Tem uma reta, isso. Quando eu tenho esse tipo de configuração, eu vou dizer que o ponto C localiza-se entre o ponto A e o ponto B. Feito isso, eu vou ter os axiomas de ordem. Ou seja, se eu tenho dados três pontos distintos, que é o que a gente tem aqui de uma reta, um e apenas um deles localiza-se entre os outros dois. Isso é um axioma, é dito, é creditado a verdade nele, tá bom? Então eu tenho esse axioma de ordem. Se eu tenho três pontos distintos, existe um e apenas um que localiza-se entre os outros dois. Como a primeira definição do nosso curso, a gente tem que o conjunto constituído por dois pontos, A e B, e por todos os pontos que se encontram entre A e B é dito segmento de AB. Então, se eu te der o ponto A e o ponto B, o conjunto que está aqui entre A e B, assim como o próprio ponto B e o próprio ponto A, é dito segmento, o segmento AB. Tá bom? A gente vai representar o segmento AB assim.
Como uma próxima definição, se eu te dou dois pontos A e B distintos, o conjunto constituído pelos pontos do segmento, ou seja, eu tenho o segmento AB, e por todos os pontos C, tais que B encontra-se entre A e C. Ou seja, se eu pego um ponto aqui à direita de B, o ponto B está entre o ponto A e o ponto que eu peguei. Se eu pego outro ponto, outro ponto, outro ponto e assim sucessivamente, esse conjunto que eu estou representando aqui geometricamente, ela vai ser definido como a semirreta de origem A, contendo o ponto B. E a gente vai representar essa semirreta por SAB. Essa ordem aqui importa, ou seja, a semirreta de origem A contendo o ponto B. Tá bom? Se for o contrário, se eu tiver uma semirreta para a esquerda, essa semirreta vai ser a semirreta BA, ou seja, a origem B contendo o ponto A. Observemos que dois segmentos A e B, tá bom? Observemos que dois segmentos A e B determinam duas semirretas. Está aqui, ó. Se eu tenho dois pontos A e B, esses dois pontos determinam duas semirretas. Quais são elas? A semirreta AB, ou seja, origem A contendo B, que é essa que vai para a direita, e eu tenho a semirreta de origem B contendo A, que é a semirreta que vai para a esquerda. E essas duas semirretas contêm o segmento AB. Vejamos a prova, né? Ou seja, uma proposição do nosso curso. Para as semirretas determinadas por dois pontos, tem-se o seguinte, que a união dessas semirretas é a reta determinada por AB, é o primeiro item, e o item B, a interseção dessas duas semirretas é justamente o segmento de reta. Então, a gente vai ver a prova dessa proposição agora. Bom, então vejamos. Então, seja M a reta determinada pelos pontos A e B. Então, seja M a reta determinada pelos pontos A e B, tá bom? Desde que as semirretas AB, né, e as semirretas BA são constituídas pelos pontos de M, né, são constituídas por pontos de M, claramente nós temos que a união dessas semirretas está contida na reta M. Por outro lado, se eu pego um ponto C pertencente a M, a reta M, então eu tenho uma das três possibilidades, né? Então, uma das três possibilidades exclusivas, né? Ou seja, acontece apenas uma, exclusivas, ocorre. Quais são elas? A primeira possibilidade é C está entre A e B. Ou seja, eu tenho uma coisa desse tipo. Ponto A, o ponto B e aqui o ponto C. E aqui é a reta M. Tá bom? O segundo caso que acontece é que A está entre C e B. Ou seja, eu tenho uma coisa desse tipo. Aqui é o ponto C, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. E aqui é a reta AB, a reta M. E eu tenho o terceiro, que B está entre A e C. B está entre A e C, então eu tenho essa configuração aqui, né? Ó. A, B,
e C. Essa reta M. Olhando esse aqui, o que é que eu vou ter? No primeiro caso, no caso 1, eu vou ter que C pertence a segmento AB, claramente. No caso 2, o ponto C pertence à semirreta BA, né? Ó, de origem B contendo A. E no caso 3, o ponto C pertence à semirreta AB. E isso me diz que o segmento AB, né? Segmento não, né? Desde que eu tomei um ponto arbitrário, ou seja, a reta M está contida na união, né? Ó, AB, união, BA. E aí, a gente finaliza o item A, tá bom? Para o item B, fica como exercício para vocês, tá bom? Isso aí é o item B, fica como exercício. Bom, dando continuidade, nós teremos o segundo axioma de ordem, que nos diz o seguinte, que dados dois pontos distintos, A e B, sempre existem um ponto C entre A e B e um ponto D que está entre A e D. Entre A e C, tá bom? Entre A e C. Aqui é C, tá bom? Considere, então, para o que se segue, uma reta M e dois pontos, A e B, que não pertencem a esta reta. Diremos que A e B estão em um mesmo lado da reta M, se o segmento AB não a intersecta. Definição: se eu tenho uma reta M e um ponto que não pertence a esta reta, o conjunto constituído pelos pontos de M e por todos os pontos B, tais que A e B estão do mesmo lado da reta M, é dito semiplano determinado por M contendo A. A gente vai representar esse semiplano por P contendo determinado por M e contendo A. Como o último axioma de ordem, eu tenho que uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos, cuja interseção é a reta M. Então, relembrando o que a gente viu, nós temos três axiomas de ordem, dados três pontos distintos de uma reta, e apenas um deles localiza-se entre os outros dois. Dados dois pontos distintos A e B, sempre existem um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. Uma reta M determina exatamente dois planos distintos, cuja interseção é a reta M. Bons estudos, pessoal. Finalizamos o capítulo 1 do livro de Geometria Euclidiana Plana, do professor Lucas, e a gente vai dar continuidade no vídeo posterior ao capítulo 2.